Primeiramente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, em estar contando um pouquinho da sua vivência dentro do cooperativismo agropecuário. Eu ministro a disciplina com as meninas de cooperativismo e associativismo na turma de gestão do agronegócio em tecnologia. E aqui nós temos aqui um pouquinho de um bate-papo para elas conhecer melhor esse setor e também apresentar aos colegas. Você é um pioneiro, né, no setor de cooperativismo na área aqui, principalmente em Cacoal, e eu tenho certeza que você tem muita experiência, muita coisa bacana para contar, assim também como muitos desafios no decorrer desse período que está à frente aí da gestão da cooperativa e também, né, junto aos cooperados, né, fazer esse desenvolvimento ainda é muito precário no nosso estado e no nosso município, que ainda a cooperativa é um ramo de atividade muito importante, mas ainda requer mais conhecimento para aprofundar, certo? Aí, você quer se apresentar um pouco para elas, Nildos, para tudo, na verdade? Não, tranquilo. Sim, acho que primeiro elas precisam saber com quem estão conversando. Olá, meninas, boa noite. Meu nome é Nildo Pereira de Araújo. Sou um agricultor normal, como todo agricultor familiar. Tenho uma pequena propriedade aqui na linha 11 e estou aqui a 16 quilômetros aí do Instituto Federal. Moro aqui já desde a minha infância, faz 47 anos que eu moro aqui na linha 11, no mesmo lugar. Tenho uma vida aí um pouco envolvida no associativismo e os últimos 10 anos mais envolvido no cooperativismo. Eu já tive presidente de associações, presidi durante 4 anos o Conselho Municipal de Agricultura, e há 8 anos estou presidente da Cooper Cacoal. Então, tem aí um certo tempo, e então me coloca numa situação melhor que ninguém. Então, continuo sendo um produtor rural. Não tenho formatura acadêmica, não tenho escolaridade, diria. Tenho uma experiência de vida razoável, mas a minha escolaridade é pequena. Tenho o primeiro grau e mais nada além disso. Tive a felicidade de ter 3 filhos passando aí pelo Instituto, inclusive tem um deles que tá estudando ainda aí. Ele está no curso de agroecologia, está no 2º ano. Terceiro ano. Está aqui do meu lado, está me ouvindo. Eu sempre acho interessante esses bate-papos, até porque o cooperativismo em si precisa dessas ações. A gente até cobra muito da parte acadêmica, da questão da grade curricular escolar, que precisa ter uma formação mais voltada para essas ações do cooperativismo, até porque eu entendo que cooperativa é um estilo de vida, não é nem tanto uma questão de receita, de renda, de remuneração, mas sim um estilo de vida, uma vida em sociedade, uma vida compartilhada, onde você consegue entender que para você estar bem, tem que todos ao seu redor estar bem. Então, este é o princípio, talvez, do cooperativismo. Bom, boa noite, senhor Nildo. Eu me chamo Jéssica. A primeira pergunta que nós temos para você é como que você ingressou nesse meio cooperativista? Qual foi a sua motivação? Quando você pensou assim, não, eu vou entrar para esse ramo aqui que eu acho legal. Qual foi a motivação maior? Para responder, eu vou começar um pouco mais lá atrás, né? Nós começamos a cooperativa que hoje estou presidente, a Cooper Cacoal, ela nasceu de um projeto de associativismo, um projeto de associações, onde funciona a cooperativa hoje,
era uma associação de produtores de café, em que fazia ali o benefício e a estocagem de café, e não fazia comércio. Para vocês terem uma ideia, no começo da década de 80, final da década de 70, café em Rondônia era comercializado de forma... não era beneficiado. A gente chama de café em coco. Os grãozinhos ainda estavam na cápsula que protege o caroço ali, a amêndoa. Então, era vendido em renda e tal. Isso tinha muito desencontro de informações e muito questionado a questão do volume de café que era vendido. Então, foi um grande sucesso quando uma associação, na época era a Copan, lá nos anos 80, passou a fazer o benefício do café, onde os produtores diziam o grão já limpo, na nossa linguagem, o grão limpo e conseguia o peso exato, o volume exato, e não era ali, não existia ali desconfiança de que ele estava entregando um volume e recebendo outro. Então, nasceu ali a Copan, foi a primeira associação rural em Rondônia, primeira associação de produtores rurais a entrada na junta comercial do Estado, isso é histórico. Só que depois, ali nos anos 90, final dos anos 90, começou a declinar o sistema de associativismo, as associações foram nascendo nas comunidades na zona rural e a Arcopan, no caso, uma associação dentro da cidade, perdeu o sentido de existir. Por outro lado, nascia ali também a necessidade de fazer comércio, porque a associação é limitada à prestação de serviço. Então, nascia ali a ideia de se criar naquele espaço uma cooperativa. Inicialmente, a gente começou trabalhando do ramo café. Então, eu me senti até levado pelos colegas para vir para a direção já naquela época, lá em 2006. Justamente por acreditar que juntos, a gente, somando forças, consegue se superar obstáculos com muito mais facilidade. Então, isso, de fato, é o que mais me motivou a fazer parte da cooperativa, a vir contribuir com a cooperativa, justamente este pensamento de que nós vivemos em um mundo globalizado, vivemos em uma sociedade onde é impossível, você pode ter sucessos pessoais, mas a felicidade e o padrão de vida depende, a melhoria do padrão de vida depende de que todos ao seu redor estejam bem. Então, esse é o principal, é o grande princípio do cooperativismo, e isso foi que me levou ao desafio de estar aí me dedicando parte do tempo da minha vida a esse segmento. Ali para cá, a gente está contando a história, e não é a história do cooperativismo, é a história da cooperação em si. Então, assim, até para ter alguns passos seguintes, que de fato ela iniciou suas atividades de preocupação do café, de resolver um problema que existia na época com relação à comercialização. A associação no passado nasceu com o intuito de resolver um problema que era o benefício e a estocagem. Depois, isso perdeu o sentido de tipo que já estava acontecendo nas associações esparramadas nas comunidades rurais, que é o que acontece hoje. Então, migrou-se para um sistema de comercialização. Porém, nós passamos um período em que a atividade de cafeína em Rondônia e em Cacoal sofreu grandes... houve um desânimo dos produtores e diminuiu muito a produção de café. Por outro lado, o comércio é muito, eu diria, perverso,
com pequenas organizações, porque eles sempre em escalas muito grandes. Ninguém se negocia café em sacas, se negocia em contratos muito gigantes. Se fala em contratos de 10 mil sacas, de 20 mil sacas, de 50 mil sacas. Ninguém consegue comercializar bem volumes pequenos. Então a cooperativa teve problemas para se manter as contas, se manter em pé com essa atividade, vendendo café, vendendo mesmo café para o cooperado. E por outro lado, a cultura, houve uma diminuição muito da produção. E aí acabou que a gente migrou, né? A cooperativa em si foi migrando para outros espaços em que a gente enxergou que estava precisando, que tinha gargalos a ser resolvidos, né? Que tinha espaços tinha problemas para ser resolvido e que aí veio depois as agroindústrias, a comercialização de produtos de agroindústria, a questão da alimentação escolar, PENAI, a rede estadual e municipal de ensino, e a cooperativa acabou meio que migrando para esses segmentos, e a gente está até hoje. Vocês talvez não saibam, mas o Instituto Federal é um dos nossos grandes parceiros comerciais. Vocês estudam no subsequente, né? Então, à noite, não fazem refeição na escola. Mas o pessoal que estuda ali durante o dia, parte da alimentação deles na escola, somos nós quem fornecemos. Só para completar a história da cooperativa. Bacana. Hoje, qual é o objetivo da cooperativa? O que ela oferece aos cooperados? Em absorver parte da produção que esses cooperados produzem, na linha de hortifrutis e na linha de produtos industrializados. O produtor, dono da sua agroindústria, ele transforma a produção lá na propriedade, a cooperativa busca na propriedade dele e distribui nas escolas. Hoje, para vocês terem uma noção, a rede municipal de ensino, 100% dos produtos que entram na merenda escolar passa pela cooperativa. Existem escolas municipais que estão distribuídas, principalmente na zona rural. Lá, para quem conhece aqui, não sei se todos são daqui, talvez não, mas lá da linha 15 até o setor prosperidade ali no Cedrão, onde tem um raio de... Nós calculamos isso em quilômetros, são em torno de 240 quilômetros o raio que a gente faz a distribuição da merenda escolar. E aí vocês imaginam, se não existisse a cooperativa, o produtor que produz iogurte, por exemplo, ele tem que ir lá fazer toda essa logística para entregar iogurte. Depois quem produz alface fazer a mesma logística para entregar alface. Depois quem produz a polpa de fruta é uma outra agroindústria, também tem que fazer a mesma logística. O que a gente faz? Nós concentramos na cooperativa todos esses produtos, estocamos nas nossas câmaras frias, e aí fazemos a distribuição uma vez por semana, carrega o caminhão e leva todos os produtos juntos. Isso baixa custo, agrega, melhora a rentabilidade. Então, essa é uma das ações, mas existe outras. A ação também no que diz respeito a insumos. Dos insumos que é usado para produzir, e aí eu digo alface, frutas de uma maneira geral, verduras, parte desses insumos nós temos como repassar em condições diferentes do comércio. Então essas são algumas vantagens, mas eu digo que a principal delas é o espírito solidário um com os outros, o espírito de sociedade, onde um depende do outro para ter uma qualidade de vida melhor. Eu entendo que essa é a principal.
As razões econômicas, elas são esquecidas logo quando ela deixa de existir. Mas as questões sociais, elas permanecem. O espírito de você, para vencer obstáculos, não... se estiver junto, é mais fácil vencer os obstáculos. Então, esse eu entendo que é o principal, a principal ajuda. É uma ajuda difícil de ser mensurada, porque, igual eu falei no comecinho, é um modelo de vida, não é só uma questão econômica, é um modelo. E eu, particularmente, tenho isso como a coisa mais importante que eu vejo em um cooperativismo, em um sistema. O nome por si só diz tudo. Todos têm que cooperar. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Só resumindo aqui, Nildo, seria assim: vocês têm vários cooperados. Esses cooperados, cada um trabalha com um tipo de produção diferentes. E essas produções, Sim. Elas são recolhidas pela cooperativa uma vez por semana, armazenada lá na sede da cooperativa e entregue conforme as necessidades e pedidos das demandas, seja dos programas, né, PA, com programa de alimentos. O foco de vocês está mais na parte de instituições públicas, de fornecimento para instituições públicas, mas também no particular. Seria isso? É dessa forma? Sim, é justo. Eu acredito que, olhando pelo lado econômico, de sustentabilidade da família, sustentabilidade econômica, talvez hoje é o que a maior visibilidade é justamente esse. É você recolher o que é produzido para atender os problemas específicos, trazer para fazer a seleção ali de acordo com a demanda de cada instituição de ensino, no caso quando e entregar na unidade consumidora, coisa que isso traria muita dificuldade ao setor, porque os volumes são relativamente pequenos para você fazer entregas individuais. Para você ter uma noção, Cacoal tem 43 unidades escolares, entre Estado e município, e aí o Instituto. São 43 unidades que a gente entrega. Então, isso causa muita dificuldade para o produtor entregar isoladamente. Essa tem sido a maior contribuição, eu penso, quando você olha pelo lado econômico. Não canso de relatar que tem as outras contribuições, e aí no cunho social, no cunho de desenvolvimento do ser humano em si. Bom, a gente já falou sobre como ela foi criada, já falou do objetivo, mas qual que o senhor acha que é o maior desafio hoje dentro do cooperativismo no geral? Qual que o senhor acha que é o maior desafio? Não sei se vocês estão me vendo, que eu não estou vendo eu. Mas esse ponto aqui, cada vez em quando, está me incomodando. Na verdade, está um pouquinho escura a imagem, mas o importante é o áudio. Mas tudo bem. Tá. Hoje eu diria que o maior desafio é fazer com que o produtor entenda tudo o que eu estou falando para vocês. Entender que a cooperativa é mais um modelo de vida do que justamente o produtor, sócio, cooperado lá na ponta, entender essa função da cooperativa. E outra coisa, entender que ela é uma empresa dele. Vai tendo que essa empresa pode estar bem, na linguagem mais está bombando, mas vai ter momentos em que ela vai passar por dificuldade e que ele precisa ser dono da empresa justamente para ter as ações de forma de socorrer a empresa dele quando ela tiver dificuldade. E não simplesmente dizer
sai fora, abandonar ou deixar de lado. Então, esse é talvez o maior desafio. A Rondônia, historicamente, tem bons exemplos de cooperativas, grandes exemplos. Nós não somos um estado que a sociedade tenha o convívio com cooperativa. Diferentemente do sul do país, as regiões mais ao sul, onde grande parte das atividades econômicas estão ligadas às cooperativas. Rondônia não tem essa realidade. E nós ainda temos, por outro lado, algumas experiências com cooperativas no começo, ali dos anos 80, 90, que foram boas experiências. E fosse uma imagem que não... A imagem do negócio em si, não a imagem da vida em cooperativismo, mas a imagem da gestão do negócio. Que acabou atrapalhando um pouco as imagens das cooperativas. Tanto no estado de Rondônia, as cooperativas de grande sucesso são as cooperativas de crédito. Essas andam a passos largos e a gente vê uma dificuldade muito grande de cooperativas de outros ramos se deslancharem. Então, elas vão ali devagarzinho e tal, algumas, aquelas que conseguem ter os pés no chão, vão dando passos um pouco mais lentos, mas firmes. Eu acabo colocando a gente nesse ralo. Mas, de fato, o grande desafio é fazer com que o cooperado se sinta dono de uma empresa dele. E o senhor acha que a maioria dos cooperados, às vezes, eles procuram a cooperativa pensando muito na economia e não nos benefícios? Ou você acha que eles pensam mais pelos benefícios? Olha, eu vejo que quase grande parte deles, não todos, preciso até separar ali o perfil de cada um deles, mas eu digo que boa parte deles vão pelo lado econômico. Isso é preocupante, tem hora que é preocupante. Eu estou sendo aqui realista o máximo possível, até porque não tem por que tentar macular as coisas. Parte deles vão para a cooperativa estando no lado econômico. E a gente até entende, porque o lado econômico é que às vezes rege as outras ações. Por outro lado, a gente entende também que cooperativas precisam dar lucro. Ela tem lado bonito, social, é muito da vida em sociedade, da vida da cooperação entre as famílias, entre as pessoas, entre a sociedade, porém ela é uma empresa e ela precisa dar lucro. E esse talvez tenha sido o grande desafio, e é onde muitas cooperativas se perderam pelo caminho. Justamente porque ela é uma empresa e ela precisa também ter o lado social bonito, mas precisa dar lucro. Não sei se respondi. Eu acredito que o grande desafio, assim, em poucas palavras, é fazer o cooperado se sentir dono. Muito boa colocativa do senhor. E deixa eu te perguntar, e hoje, se eu quiser fazer parte da cooperativa, quais são os procedimentos, como eu preciso fazer, quem eu procuro? A gente queria também passar esse conhecimento para os demais alunos. Então, no nosso caso, cada cooperativa tem um estatuto que o processo de seleção dos seus cooperados. E isso é muito, se diferencia muito de uma organização para outra, de cooperativa para cooperativa. No nosso caso, a nossa exigência é muito simples. Como nós somos uma cooperativa de agricultores familiares, o primeiro passo é a pessoa se qualificar como agricultor familiar.
ele precisa ter uma propriedade, ele precisa ter renda vinda do campo, ele precisa se qualificar como agricultor familiar. Partindo, depois desse quesito, os demais é simples. A documentação básica, documento da propriedade, documento pessoal do casal, se for casado. A DAP, para nós, é muito importante. A DAP é o documento que te qualifica como agricultor. Para nós é muito importante que tenha a DAP. Quando é alguém que está interessado em ser sócio e não tem a DAP, aí é feita uma filtragem diferente, até para a gente ter um entendimento até onde é interessante aquela pessoa no nosso quadro. Então, se eu colocar o ponto de novo, isso só fica caindo. É muito importante ter um grupo dentro da cooperativa que avalia cada situação, cada pessoa que se propõe a entrar. A direção faz isso. Mas, normalmente, é muito difícil as pessoas que se qualificam com toda a documentação ser rejeitado ou não conseguir. A cota hoje, nossa, é muito simples, é muito barata. Hoje é R$300, é a cota cooperativa. Você não paga mensalidade, idade, absolutamente nada. Você paga uma cota parte, torna cooperado. A princípio não tem outro investimento, a não ser por decisão em assembleia, por maioria, quando se tem algum projeto, alguma coisa que se quisita aí, um aumento de capital, um levantamento de capital, algum investimento que precisa ser feito, e se a maioria entende que precisa ser feito, aí é solicitado, né, que cada um faça a sua integralização em algum valor. Mas durante os 12 anos que a gente está na atividade, isso não aconteceu ainda nenhuma vez. Eu posso ser, por exemplo, agricultor familiar de qualquer produto específico, por exemplo, café, o outro lá trabalha com frutas, o outro trabalha com hortaliças, qualquer ramo, assim, eu posso ser um cooperado. Qualquer ramo se qualifica, porém, como nós estamos com um foco mais voltado para produtos de agroindústria, hortifruti, fica meio sem sentido se você não tem nenhuma atividade voltada para esse ramo, vir fazer parte. Justamente porque a cooperativa não vai conseguir te atender naquilo que é o seu anseio. Então, a gente até, quando aparece algum cooperado que às vezes não tem nem a sua produção, não tem nada que esteja alinhado com o foco que a cooperativa tem hoje, a gente até fica um pouco assim, talvez não tenha muito sentido ele se tornar cooperado, porque em que ele vai poder se beneficiar e em que ele vai poder contribuir com a organização. Fica ali um vazio. E hoje nós estamos com percepção que às vezes não vale a pena o número de sócios, mas sim a qualidade desses sócios. Então, a nova direção, o que a gente tem conversado de um curto espaço de tempo para cá, é nesse sentido. Às vezes não vale a pena ter um volume muito grande, mas sim um pessoal com mais qualidade, onde a gente consiga uma atenção maior. Nós estamos migrando uma outra forma de torná-los mais integrado à cooperativa, investindo um pouco em formação, em mostrar para ele qual é o papel de cada um, qual é o papel do cooperado, qual é o papel da cooperativa, em que os dois podem estar mais alinhados, eu diria, para produzir frutos para ambos. Então, essa tem sido
a preocupação maior. Tem uma novidade. Quantos cooperados a cooperativa tem? Quantos cooperados a cooperativa hoje tem? Hoje, 271. Nós temos uma área de abrangência no estado inteiro. Nós cooperados em boa parte dos municípios do estado, né? Tem alguns cooperados fora de Cacoal, mas a grande maioria são os de fora, quase sempre são proprietários de agroindústria, e que aí a gente tem parceiros, ou eles processam o produto para a gente, da natureza. A grande maioria são daqui, acho que de fora deve ter, se eu não me engano, são 6 cooperados apenas de fora do município. Mas são 271. Só que eu diria para você aqui, falando bem transparente, que tem negócios que são sócios um pouco mais fidelizados. Eu vou colocar aí 30% desse volume, algo em torno de 90 famílias, 90 produtores. Sendo bem transparente. Bom, acho que para terminar, né, ele podia falar o que ele achou da experiência de ser presidente e qual a importância, assim, no pessoal, qual a importância do cooperativismo para você? Presidente de lado, você, como você acha que é importante? Primeiro, a experiência de ser presidente, de conduzir uma organização, ela é um aprendizado que ninguém consegue te tirar. Ela é questão sua. Isso fica para você. O caso ficou para mim. Eu tenho certeza que eu tenho um aprendizado durante esses tempos que é meu. Para mim, isso às vezes vale a pena todo um sacrifício, todo um dedicado, porque aquilo que você aprendeu é seu. Eu sou uma pessoa muito simples, igual eu te falei antes, eu não tenho uma formação acadêmica, mas o dia a dia na cooperativa te coloca em condições de ter que resolver situações, de negociar situações, mexer com pessoas, que é um desafio. E outra coisa, em cooperativa você mexe com a parte talvez mais sensível das pessoas, porque é o financeiro. Você tem situações que você mexe com a rentabilidade das famílias. Então isso é muito sensível, precisa de algumas habilidades. E eu digo que para mim foi um aprendizado fantástico durante esses anos. Jogo de cintura, na nossa linguagem aqui, habilidades para lidar com situações diversas, porque não pensem em vocês, lidar com pessoas, quando você mexe com o lado financeiro, tem situações difíceis de ser contornada, alguém interpreta diferente, não gosta de certas decisões, as decisões precisam ser obedecidas à vontade da maioria, tem pessoas que nem sempre se conformam com o que entende que é o correto, então aí você precisa estar ali no meio para poder conseguir normalizar todas aquelas situações de insatisfação. Então, para mim, isso foi um aprendizado enorme.